Olá, sejam bem-vindos à RTA Podcast, esse espaço para discutir ciência, tecnologia e inovação da agroindústria brasileira. Esta é uma iniciativa da Revista Técnica da Agroindústria, é promovida pela Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a nossa SBCTA, também produzido pelo Programa de Pós-Graduação de Tecnologia de Alimentos da UTFPR e do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Conta com a produção do Espaço Conagron e Pod Studios. Hoje nós temos uma conversa muito bacana, uma conversa muito legal e especial, muito especial. Nós vamos falar sobre leite de búfala. Além da mozzarella, como o leite de búfala está impulsionando uma nova geração de alimentos. Eu sou o professor Luciano Luqueta e estou hoje com a professora doutora Amanda de Souza da Mota. Quando nós pensamos em leite de búfala, quase sempre nós lembramos do tradicional mozzarella, né? Mas essa matéria-prima, ela vai muito além de queijos artesanais especiais. Graças a essas características físico-químicas, microbiológicas, o leite de búfala vem despertando interesse de alguns pesquisadores brasileiros, da indústria, como uma fonte aí de inovação para novos produtos, ingredientes, culturas microbianas de alto valor tecnológico. A professora doutora Amanda de Souza da Mota é docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pesquisadora, trabalha na área de lácteos com microbiologia de alimentos, qualidade de leite, bactérias láticas, culturas estáticas, probióticos e tecnologia de produtos lácteos. Professora Amanda, agradecemos imensamente o convite e seja bem-vinda ao nosso RTA Podcast. Obrigada, Luciano. É um prazer estar aqui, né? Afinal de contas, já fomos colegas, né? Já estive nessa casa, na UTFPR, uma universidade que sempre nos acolhe quando a gente volta. Então, é um prazer grande estar podendo aqui compartilhar um pouquinho a minha trajetória, que posso dizer que iniciou aí, profissional, nesta casa, né? Que eu tenho ainda um coração grande aí dentro da UTFPR, um carinho por vocês todos aí, os professores, e pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? E posterior, então, a minha estada aí na UTFPR, fui professora da UFPEL, né? Que em 2009 ali foi o meu primeiro contato com leite de búfala, a partir de uma propriedade que tinha ali na Praia do Cassino, né? Foi então o meu primeiro contato quando professora ali da inspeção de leite da UFPEL. E aí comecei a conhecer essa matéria-prima, os búfalos mesmo, né? Que mesmo tendo feito a faculdade de veterinária, enquanto aluna, né, na URGS, a gente nunca tinha visto um búfalo na vida, né? Então foi meu primeiro contato com essa espécie e também com a matéria-prima oriunda dela, que no fim, né, alavancou então toda essa linha de pesquisa que a gente desenvolve hoje. Depois da UFPEL, eu vim para a URGS em 2011, né, num terceiro concurso aí, pertencendo então atualmente, né, onde eu estou até hoje, que é o Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. E aí eu conheci aqui em Porto Alegre, né, a Associação dos Criadores de Búfalo, a Cooper Búfalo, o laticínio que produzia os derivados de búfala, os produtores, né, e digo que de 2011 para cá, então, se montou, né, um grupo de trabalho com uma estratégia, então, para tentar prospectar essa cadeia produtiva. E por aí, né, e daí em diante, alavancou as pesquisas que a gente vem desenvolvendo hoje com os alunos, né, de graduação e pós-graduação. Isso é interessante, nossa, entender a linha do tempo, a origem de uma linha de pesquisa que está se tornando uma referência, é muito interessante, né? Porque antes mesmo de você falar do produto em si, existe uma história sobre isso, né? Ou a história de um pesquisador, ou a história de um grupo de acadêmico que, uma oportunidade, inicia a explorar esse tipo de produto, esse tipo de
de matéria-prima. Como é que foi essa tua trajetória dentro da URGS? Você falou do início aí, como é que você chegou a ter interesse pela temática, mas dentro da Aham. URGS, como é que isso tudo começou e como é que tem andado Uhum. esse trabalho de pesquisa muito interessante? Bom, dentro da URGS, então, mais especificamente ali em 2018, antes da pandemia, a Associação dos Criadores de Búfalo, né, em parceria com a Faculdade de Agronomia, estabeleceu então um convênio de parceria, né, entre a associação e a URGS, com a doação de aproximadamente 5 ou 6 búfalas para a URGS, né? Porque a URGS tem uma fazenda de aproximadamente uns 1.000 hectares no município de Eldorado, que é próximo aqui a Porto Alegre. E a URGS, então, recebeu esses animais oriundos de diferentes propriedades aqui do estado. E esses animais chegaram na universidade precisando de manejo, né? E a partir daí, o curso de veterinária, zootecnia, então se uniram, né? Professores de áreas diferentes, alguns professores mais voltados para a parte de desenvolver a nutrição desses animais, professores, então, que se envolveram com a parte de reprodução. E o nosso laboratório especificamente se envolveu com a parte, então, de sanidade da glândula mamária, né? Qualidade do leite e também a prospecção de derivados também junto com outros professores que também desenvolvem a parte, né, de tecnologia de derivados. Então, a partir daí, esse rebanho foi crescendo, né? Então, eu acredito que nós já estamos na 7ª geração desses animais aqui dentro da URGS, né? Totalizando hoje mais ou menos em torno de 40, 50 animais. Sendo que destas búfalas, né, entre machos e fêmeas, nós temos 20 pelo menos em ordenha. Conseguimos também um resfriador através de um laticínio, que doou para a URGS um resfriador de leite. E hoje, né, a URGS consegue produzir mais ou menos em torno de 200 litros de leite por semana. Né? E esse leite é utilizado, né, para as aulas práticas, para os projetos de extensão, para os projetos de pesquisa, para cursos, para capacitações. A gente realiza dias de campo, né? Mas mais especificamente falando da minha atuação, né, com esse rebanho, a gente recebe semanalmente, então, as amostras de leite dos animais, faz a parte analítica, né, análise de leite individual, análise de leite de conjunto, faz a parte de diagnóstico de doenças relacionadas à sanidade da glândula mamária, as mastites, né, que muitos conhecem, e a partir daí esse leite, então, é direcionado para professores que têm interesse de estudar isso, né? E há trabalhos também lá na própria estação, com a parte de comportamento animal, enfim. Daí derivam inúmeros trabalhos aí com esses animais e com o leite, né? Advindo dessa produção, dessa cadeia produtiva que hoje a URGS mantém lá na estação. É interessante ver essa trajetória, a história de como tudo começa, né? E nós ficamos imaginando aqui quais eram as perguntas que vocês se fizeram na ocasião, visto que vocês receberam e aí a partir daquele momento vocês tinham material para trabalhar. E quais foram o início? Quais eram as perguntas a serem feitas? Porque quando na pesquisa, sempre quando nós temos algo em mãos para trabalhar, a gente se faz perguntas para montar uma proposta de trabalho. Enfim. Quais eram os desafios ali, as perguntas científicas naquele momento que despertaram dos pesquisadores envolvidos nesse momento? Uhum. Bom, como nós tínhamos ali um grupo bem multidisciplinar, né, Luqueta? Claro, cada professor, assim, com a sua expertise, né? Tanto o pessoal da agronomia, quanto os professores da veterinária, mais relacionados à parte de reprodução, nós ali com a parte do leite, né? A nossa grande preocupação foi o estabelecimento desse rebanho em relação às questões, assim, de recursos, né? Porque hoje esse rebanho tem se encontrado meio que no seu limite, né? Em termos de capacidade da manutenção desses animais, né, em condições assim de alimentação, né, para poder manter, né? Nós não somos uma propriedade que vive financeiramente deste rebanho,
né? Ela é usada para ensino, pesquisa e extensão, e, enfim, né? E a gente participa de feiras também. Agora, daqui uns dias, teremos a Expo Inter, os animais vão para esteio, eles concorrem lá, né, com outros búfalos de outros proprietários. Então, ahn, eu acho que a grande questão foi olhar para esses animais e, a partir dali, também aproveitar essa possibilidade, né, que a associação permitiu para a universidade e usar isso em prol do desenvolvimento das nossas linhas, né? Por exemplo, nós que já trabalhávamos ali com leite ovino, também, né? Tínhamos mais acesso a leite bovino, que é o leite que a gente mais prontamente, né, acessa, né, pela ser a maior produção, né? A gente acabou também dando um foco principal, né, pelo acesso a esse leite semanalmente. A gente acabou focando, né, em pesquisas, né, para trabalhar com leite de búfalo. E a partir daí tentar, né, trabalhar com bactérias láticas autóctones, e a partir dessas bactérias láticas a gente começou a estudar bactérias com potencial probiótico a partir desse leite, né, enfim, e também desenvolver produtos funcionais, né, dadas as propriedades desse leite, que já se sabe, né, que ele tem características diferentes do leite bovino, e também atividades, né, e propriedades bioativas, né, como atividade antimicrobiana, atividade anti-inflamatória, atividade antidiabética, atividade né, cancerígena. Então, tem várias pesquisas hoje, né, mostrando, né, o que esse leite, né, com seus constituintes, né, possuem, né. O leite de búfala tem uma característica especial, que é a beta-caseína 2A2, que é uma proteína, né, que a partir da sua composição nesse leite, né, confere esse leite uma menor propriedade alergênica, diferente da beta-caseína A1 presente no leite de vaca, no leite bovino. Então, são características, né, que esse leite tem naturais, né, que conferem a esse leite propriedades um pouco diferentes do leite de vaca. Uhum. Foi um desafio, vejamos, a gente olhando do lado externo aqui, eu acho que a gente tem em mente que foi um desafio para vocês isso, né? Até porque é relativamente muito pequeno a produção de leite de búfalo. E você fazer pesquisa em um certo tipo de matéria-prima que tem pouca relevância para mostrar o seu potencial, muitas vezes é difícil até encontrar parceiros para isso, não é verdade? Uhum. Sim. Isso. Acredito que, embora tenha a associação ali envolvida, não sei se não sabemos se foi fácil ou não, né? Mas você está descrevendo, né? Em função vamos dizer assim, relativa menor importância desse tipo de leite em relação a bovino, por exemplo, a ovino, que já tem uma caminhada, não é verdade? Uma caminhada, sim. Uhum. Sim, é um leite que nem legislação nós temos específica para ele, né? Todos os parâmetros hoje usados, né, para discutir propriedades do leite bubalino, eles se alicerçam nas legislações para leite bovino, né? Onde a gente encontra uma discrepância grande em relação a alguns elementos, até porque o conteúdo de sólidos desse leite ele é muito superior ao leite de vaca, né? Então, a gente tem trabalhado muito, né, no sentido de também buscar com dados que a gente já tem de rebanhos aqui, de produtores que já participaram de projetos conosco, né, de tentar buscar algum regulamento técnico, mas regional, aqui para o estado do Rio Grande do Sul, em função de nós já termos conseguido mapear aqui, através de trabalhos de doutorado, os padrões de identidade e qualidade desse leite aqui produzido no nosso estado, né? É uma caminhada que perpassa, né, contatos com órgãos de fiscalização, como a Secretaria da Agricultura, enfim, mas a associação, ela tem sido bastante, digamos assim, tem olhado isso com bons olhos. O que nos preocupa mais aqui no estado, né? É buscar a prospecção de mais produtores de leite de búfalo, né? E para isso a gente tem buscado outros parceiros, né? Não só a universidade, como a associação,
mas a Emater agora tem sido uma grande parceira, né, no sentido de a gente tentar, dentro, né, de, de instituições, né, e entidades que fazem interface com a cadeia primária, né, tentar ver uma forma de prospectar um pouco mais a produção do leite de búfala, né? O leite de búfala, embora ele tenha um rendimento maior em termos de composição, né, dos seus constituintes, né, os sólidos, né? O que que são os sólidos, né? É a gordura, é a proteína, é a lactose, né? São os elementos que vão dar depois os derivados um rendimento, né? Por vezes um pouco superior ao leite bovino, né? Claro que os aspectos relacionados à nutrição dos animais também é importante, né? Um animal só vai expressar a sua potencialidade se ele for um animal bem nutrido, né? Um animal bem alimentado, né? Para ele poder produzir um leite com teor de gordura maior, né? Aqui no estado a gente tem padrões de gordura em torno de 6%, né? Já na Itália, por exemplo, né, se conversa com pessoas que produzem esse leite lá, o teor é em torno de 8% de gordura, né? Contra 3% do teor de gordura do leite de vaca, né? Então, é realmente uma concentração de sólidos maior a partir, né, também da parcela da gordura presente nesse leite. Mas, né, posso te dizer que o grande gargalo hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul é a falta do leite, é a falta da matéria-prima, Matéria-prima. né? É a matéria-prima. Hoje a gente está buscando, né? Vamos agora ter algumas reuniões em Esteio agora com a Expo Inter, que se aproxima, né? Para tentar, através de elementos, né, de entidades, enfim, o Senar, a Emater, nós, a associação, tentar buscar formas de tentar prospectar aí mais produtores, né, para então fazer, né, com que esse volume de leite alavanque, né, aqui no estado, porque transportar leite não é uma coisa simples, né? São Paulo, Minas, né, são estados que essa produção já está muito superior, né? Lá para cima, então, parte norte, Ilha de Marajó ali, né, que é um local onde a produção de búfalos ela é surpreendente, né? Diferente aqui do sul. Essa matéria-prima ela é super perecível, é extremamente complicado o transporte de leite, né, para que a gente pudesse almejar um volume maior de leite aqui para beneficiamento, né? Mas hoje a gente não tem, né, um volume, né, adequado de leite, né, ou digamos assim suficiente, né, para poder explorar uma quantidade de derivados mais diversificados, né? Então a gente está batalhando por um aumento da produção dos produtores de leite de búfalo. Esse é um desafio. E vocês começaram, né, com investigação da matéria-prima, sobre você comentou, né, um pouco das características de parâmetros do leite de búfala, e vocês tiveram avanços ali, avanços sobre a qualidade, avanços na parte microbiológica, avanços sobre inovação, desenvolvimento de novos alimentos, e isso dá uma ideia do que você já comentou, de um produto lácteo diferenciado, diferente, por exemplo, de um outro leite. Quais foram os principais avanços que vocês tiveram? Quais são esses, vamos dizer assim, a partir do momento que vocês identificaram, caracterizaram, se tinha caracterização desse leite de búfala produzido no Rio Grande do Sul, que deram espaço para vocês avançarem nesses quesitos que eu apontei? Tu te referes no âmbito da pesquisa? Isso. Quais foram os avanços a partir do momento que vocês tiveram a caracterização desse leite? Okay. Quais foram os avanços principais, né? Bom, tem um leite, tem um queijo diferenciado aqui, nós temos fermentados diferenciados. O que nós temos como potencial que já foi testado e que vocês identificam como um bom avanço? Sim. Bom, vou fazer um paralelo, né? A indústria hoje, né? Os laticínios, né? Trabalham muito com a mussarela de búfalo, né? Que hoje se apresenta em vários formatos, né?
Ela pode ser a mussarela, né, em barra, a mussarela que vem naquelas bolinhas, né, redondinhas que se faz, né? Existe uma manta, né, que é tipo uma folha, né, também com queijo mussarela de búfala. Há laticínios que produzem ricota, né, iogurte, né? Então, as indústrias, né, a gente vê doce de leite de búfala, né, São Paulo tem, aqui não temos, né, requeijão, manteiga, né? Claro, dentro da indústria tu consegue ter uma tecnologia mais robusta, né, para poder produzir derivados, né? Nós, no âmbito da pesquisa, a gente tem conseguido desenvolver alguns derivados dentro da universidade, né? Vou te dar alguns exemplos, assim, de produtos que a gente já desenvolveu, né, através de trabalhos, né? A gente já desenvolveu o queijo colonial com leite de búfala, né? Que é um produto que também não tem aqui no estado, né? Tem trabalhos, por exemplo, que já desenvolveram queijo camembert com leite de búfala, né? Trabalhos de mestrado aqui dentro da URGS. Doce de leite a gente desenvolve, né, com bastante frequência. Já fizemos queijo Romeu e Julieta, né? Tu usar o leite de búfala e colocar goiabada. Já fizemos a obtenção de soro, né? Às vezes tem alunos que querem desenvolver projetos relacionados ao desenvolvimento, por exemplo, de bebidas, né? Dada a alta concentração de proteína. Bebidas para atletas, né? Whey protein, né? Mas usando o soro de leite de búfala, né? Já obtivemos soro de leite em pó, né? De búfala, né? Com auxílio de alguns outros laboratórios que tem o spray dryer, daí a gente consegue produzir, né? O soro, né? De leite em pó de búfala. A gente também já fez trabalhos nessa linha, né? Então, creme de ricota, né? Então, enfim, a gente vem desenvolvendo uma série de derivados aqui dentro da URGS, até também em parceria com outros professores, né? Onde a gente consegue também mostrar para a população, até em trabalhos de extensão, né? E a gente leva sempre o produto produzido com leite bovino e com bubalina, e as pessoas olham, por exemplo, na manteiga é evidente, né? A manteiga do leite de bovino, né, com aquela característica, né, amarelada, né, e o leite de búfala, e a manteiga com leite de búfala completamente branca, porque o leite de búfala não tem o beta-caroteno, né, então ela é uma manteiga branca, né, então as pessoas olham aquilo, né, e daí vem a dúvida, vem, né, por que é dessa cor, né, então a gente consegue também levar algumas características desse leite, né, que ele é um leite mais esbranquiçado, tem um sabor um pouco mais adocicado, né, tem questões de paladar, né? Que às vezes as pessoas acabam optando pelo leite, gostam mais do leite bovino, né? Mas eu acho que há espaço para o leite bubalino, né? Existe um queijo muito famoso, né? Que é a burrata, né? Que é um queijo assim. Os produtos de búfala a gente vê muito espaço assim com a gourmetização, né? Tu utilizar juntamente com outros pratos, restaurantes, né? Então a gente vê espaço para o búfalo, não para ser mais, né, que o leite bovino, não há volume de leite, né? Apenas 15% do leite hoje, né, consumido é bubalino, né? 15% é uma parcela pequena, né? Então não se vê com o leite de búfalo a importância de buscar os mesmos produtos produzidos com leite bovino, mas que ele diversifique, né? Que ele busque nichos de mercado diferente, né? Para ser um produto mais gourmetizado, né? Para estar dentro dos restaurantes, para tu propor algo diferente, uma experiência diferente a partir daquela matéria-prima, né? Então, aqui, por exemplo, nós não temos volume de leite para vender esse leite engarrafado para tomar o leite de búfalo, né? Ele 100% dessa produção hoje vira derivado, né? Mas dentro desse desenvolvimento de mais derivados, a gente entende a importância de buscar produtos com valor agregado, né? Para que esse queijo chegue, né? De uma forma diferente na mesa do consumidor, sem competir com leite bovino, por exemplo, ou com derivados do leite de vaca. Pegando esse gancho aí, bem interessante, porque você falou de várias características, de produtos, avanços,
alguns produtos que dá para fazer, e você grifou bem a questão de tentar produtos diferenciados, não uma concorrência, você ter uma Uhum, alternativa a mais. Em termos aí, você falou de rendimento industrial, né? E isso impacta do ponto de vista tecnológico, ok? E sobre as características diferenciadas que você citou aí, ok? uhum, Qual é o potencial? Eu vou juntar tudo isso e aí vai dar uma resposta um pouquinho maior, né? Veja só, estou falando de rendimento industrial, características diferenciadas, você falou lá da caseína A2A2, e para muitas pessoas é muito importante, que acabam deixando de uhum, consumir produtos lácteos em função disso. Eu falo isso por mim, por experiência própria. uhum, Então eu tenho bastante restrição a consumir produto lácteo porque eu tenho uhum. alergia. Mas quando você tem produtos assim diferenciados, esta matéria-prima diferenciada, vamos pensar no potencial que isso tem em termos de produto e não como concorrência, como você falou. Uhum. Como você vê aí, na tua opinião, como nós podemos apresentar esse produto aí, do ponto de vista rendimento industrial, produto diferenciado, matéria-prima diferenciada e potenciais produtos? Bom, Para complementar o que você já vinha falando, né? sim, Porque sim, não sim, é só a caseína, a 2A2, não é só a gordura, o claro. que mais? O que nós podemos fazer? Sim, tem toda uma questão de marketing, né? Um trabalho importante, né, na parte do marketing, né, que eu acho que poderia ser mais incentivado, né, no sentido de destacar essas propriedades, né? De essa informação chegar ao consumidor de uma forma que ele compreenda, né? Porque às vezes tu fala o A2A2, as pessoas não sabem o que que é aquilo. Ou Verdade. confundem a intolerância à lactose com a questão proteica do leite bovino, né? E as pessoas acabam negando, né, o leite, né? Porque às vezes o problema não é a intolerância à proteína, não é a intolerância, não é o problema com a alergia à proteína do leite, sim uma intolerância à lactose, né? Que muitas pessoas têm um problema, né? Por não sintetizar essa enzima. Então, o problema não é a proteína, o problema é a lactose, né? Hoje o mercado já oferece esse leite, né? Sem, né? Este açúcar, né? Então, as pessoas conseguem hoje acessar o leite sem a presença da lactose. Então, são avanços que a cadeia produtiva traz para nós, né? Enfim, o consumidor consegue, né, receber essa proteína animal, né, de uma forma melhor, né, mais bem digerida. Pensando, né, nos leites, né, e daí a gente pode fazer esse raciocínio até para leites de outras espécies, né, que daí nós temos o caprino, o ovino também, né, mas a gente vê o leite bubalino como uma possibilidade interessante, né, de justamente pensar em produtos com valor agregado maior, né. Então, recentemente a URGS desenvolveu, por exemplo, vou citar novamente, né, o queijo camembert com leite de búfalo. Tá? O Tipo queijo camembert é camembert. um que é tipo camembert, exatamente, né? Uhum. Então, é um produto, né, que não existe aqui na América Latina, né? É um produto com propriedades, então, claro, visualmente é um produto, né, com aquele coberto com penicillium, né, cândido, né? Com as propriedades, né, de um queijo mofado, né? Mas um produto com propriedades sensoriais diferentes, né? Em função das características específicas desse leite, né? Então eu acho que o mercado hoje precisa oferecer produtos como esse, né? E estou dando um exemplo de algo, de um trabalho que ocorreu aqui próximo a nós, aqui dentro da URGS, né? Mas eu acho que aí que eu acho interessante o papel da universidade, né, em parceria com a iniciativa privada, né, que isso é uma coisa que no Brasil ainda a gente precisa fortalecer esses elos, né, que é essa parte de desenvolvimento de produtos, né, e que às vezes, por vezes, né, a indústria, né,
pode buscar dentro da universidade, né, a mão de obra para a gente poder ajudar, né, nessas questões com ideias, com pesquisas, né, que eu acredito que em outras universidades isso já ocorra. Mas recentemente houve isso aqui dentro da URGS, né? Então, eu acredito que a búfala, né, possa trazer para a cadeia produtiva, através do seu leite, justamente isso, né? Buscar produtos com valor agregado, né? Dentro de produtos que possam, daqui a pouco, né, talvez vendidos em empórios, né? E não no mercado, no supermercado normal, por exemplo, né? Onde a concorrência com os produtos com leite de vaca, ela não deixa de existir, né? E porque são produtos com valor agregado maior, e automaticamente isso recai sobre o preço do produto na gôndola, né? E o consumidor faz escolhas, né? No momento, então, de optar por uma manteiga, né? Sei lá, que custa R$ 15, que é a de búfala, e uma manteiga que custa R$ 11, que é a de vaca. Estou aqui hipotetizando, né? Mas assim, também tem esse aspecto, né, de ser um produto que acaba tendo um valor maior, que é o que a gente já visualiza, né? Não só nos produtos finos, na linha de queijos finos, né? Mas também nos produtos oriundos de leite de cabra e de leite de ovelha, né? Que são produtos, né, com valor agregado bem superior ao leite de vaca. Então, seria um trabalho de marketing, um trabalho, né, de prospecção, né, de novos produtos dentro da linha de produtos especiais, né, de produtos que possam daqui a pouco atender restaurantes, né, porque eu acho que seria uma forma, né, de se, que é o que nós já temos hoje, né, tem pizzarias aqui em Porto Alegre que só trabalham com mussarela de búfala, né, inclusive tu chega na pizzaria e tem lá um logo, né, deste laticínio que produz o queijo e entrega, então 100% do queijo que essa pizzaria usa é mussarela de búfalo, né? Então, ali tu Interessante. chega naquele espaço, já tu é acolhido, né? E a primeira vez que eu fui lá casualmente, eu digo, nós trabalhamos com essa empresa, né? Comentei até com ele, né? E ele disse, pois é, não, todo o nosso queijo vem de lá, né? A gente trabalha, então, com esse laticínio. Então, daí tu te sente mais em casa até, né? Com Uhum. aquela propaganda, né? E que eu achei bem legal, né? Porque enaltece o que o laticínio produz. E tu, que tem uma aderência, né? Claro, eu pessoalmente que tenho uma aderência pelo assunto, né? A gente, né? Já vai para casa com aquela pizza, né? Tendo uma relação diferente com aquela pizza, né? Uma relação mais amistosa, porque tu sabe de onde veio aquele queijo, Produto. né? E tu Uhum. sabe de onde vem aquele leite, né? Tu conhece as pessoas que estão por trás desse processo, né? Então, são questões assim, mas claro, é uma questão bastante particular, né? O que eu estou trazendo aqui, né? Mas eu acho que falta aqui no estado do Rio Grande do Sul, não estou falando pelo país, né? Porque São Paulo, Minas, né? Essa produção ela é realmente diferenciada, ela já está mais consolidada em quantidade, né? E com certeza em qualidade. Aqui no Sul a gente está precisando de um trabalho importante, né? E que a gente espera aí que as nossas iniciativas, né? Junto com Uhum. associações, empresas, né? E essas entidades aí que trabalham na produção primária, né, que a gente consiga aí, né, sensibilizar aí, né, a questão dos produtores, né, porque o que o produtor traz para nós quando nós vamos no produtor, né, do leite, né? Mas a búfala produz muito menos que uma vaca bovina, né? O volume de leite é muito inferior, né? Então, isso aí fica, né, embora o rendimento seja maior, né, isso é um gargalo importante em relação ao volume de leite, né, por animal. Então, também essa é uma outra questão que, né, a gente vê às vezes que propriedades talvez possam diversificar, né? Ter Uhum. búfalo e bovino, né? Ter ovino e búfalo. Então, enfim, são questões que a gente está buscando aí com elos aí da cadeia. Esperamos sucesso aí nas nossas reuniões e prospecções aí com o leite. A gente comentou agora, e você comentou sobre as propriedades físico-químicas, né?
E existe também a questão microbiológica. Você acabou de falar de um produto aí, um derivado de queijo, que envolve micro-organismos. São Uhum. micro-organismos naturais, presentes no leite, presentes nesse leite também, e que tem potencial biotecnológico. Então, diante disso, normalmente a gente associa os micro-organismos a algo que a gente tem que ter muito cuidado, manter longe, uma questão de segurança, né? Controle de contaminação, enfim. Aqui nós vemos qual é o potencial que nós temos em relação à, à cadeia de micro-organismos que está presente naturalmente no leite de búfalo, e que nós vemos que vocês têm explorado isso nos trabalhos de vocês. O que torna esses micro-organismos do leite de búfalo tão especiais no trabalho, e quais são Uhum. que vocês têm visto aí? Bom, dentro da microbiota lática, né, do leite de búfalo, o nosso grupo vem trabalhando não só com as bactérias láticas oriundas do leite, como também do soro, né? Então, a gente já pôde caracterizar alguns micro-organismos, tanto para fins, né, de desenvolvimento de culturas autóctones, né, na, no preparo de fermentos para reincorporar no leite de búfalo. Então, tu retira a bactéria lática do leite de búfalo, que é uma cultura autóctone, né, estuda, desenvolve, né, associa com outros micro-organismos e devolve essa cultura, né, de uma forma preparada a ser usada como fermento àquela matéria-prima, né. Recentemente, o nosso grupo também, né, desenvolveu um salame, né, saindo um pouquinho do lácteo, mas só para enaltecer, né, a questão do búfalo, né, um salame, né, só com carne de búfalo, né, com um fermento autóctone desenvolvido aqui no nosso laboratório, né, a partir de culturas isoladas do leite de búfalo, né. Então, foi um trabalho aí de uma menina, né, que acredito que futuramente vamos conseguir publicar. Então, ela desenvolveu 3 tipos de salame só com carne bubalina, né. Então, foi um trabalho interessante, ela desenvolveu o fermento, né, no laboratório, né, e comparamos esse fermento com o fermento comercial, né. Então, com isso a gente tem desenvolvido, então, algumas bactérias acidoláticas, tanto para fim tecnológico, quanto para fim probiótico, né. Não há tanta diferença em termos das espécies que a gente isola, né, que estão presentes no leite bovino, bubalino, né, Lacticasei, Bacillus paracasei, raminosos, plantarum. Então, são bactérias, né, Lactococcus lactis, são micro-organismos que fazem parte, né, dessa microbiota lática, né, dentre outros, né, e a gente tem buscado trabalhar alguns considerando uma outra linha que nós temos ali no nosso laboratório, que é o estudo de bactérias probióticas, né, que são aquelas bactérias boas, né, que podem, então, né, serem empregadas, seja veiculadas por alimentos, né, que nós já temos vários alimentos probióticos no mercado, né, ou através de um medicamento, né, nós temos, né, micro-organismos, né, que são desenvolvidos e vendidos em farmácias, né, com potencial probiótico, né. O nosso grupo busca, então, às vezes, isolar bactérias desse leite, né, usar o leite de búfala como, né, o nosso, digamos assim, a nossa matéria-prima de origem, né, isolamos essas bactérias e começamos a estudá-las, né, identificá-las e avaliar o potencial probiótico desses micro-organismos. Inclusive, já conseguimos fazer alguns trabalhos dentro de hospitais, até, em modelo animal, inoculando essas bactérias em animais de laboratório, né, para ver efeitos, né, contra a obesidade, alguns trabalhos em animais onde se desenvolve a doença, né, a enterocolite, né, aguda, né, então a gente já fez alguns trabalhos com essas bactérias que a gente desenvolveu, mostrando a atenuação de alguns sintomas, né, em vivo, né, que eu acho que isso é o mais importante para nós, não só o desenvolvimento do micro-organismo, a pesquisa básica, mas a aplicação desses micro-organismos, né,
em modelo animal, né? Então a gente tem conseguido fazer isso também. Mas mais do que isso também depois poder devolver esse produto desse micro-organismo para um produto lático, né? E inferir que ele é um produto, né, potencialmente probiótico, né? Então isso a gente já tem desenvolvido também. Só para tu teres uma ideia, né, que a gente também, né, tem esse olhar da parte da saúde também, né, porque a bactéria probiótica tem esse fim, mas a gente acaba, né, pelo acesso ao leite ali da nossa fazenda, acabando por desenvolver muitos produtos lácteos, né, bebidas, bebidas lácteas, iogurtes, né, e, enfim, queijos, né, e que, digamos assim, recebem bem, né, Frozen já desenvolvemos também a partir, né, dessa matéria-prima. Então, muito também atendendo, às vezes, até demandas dos alunos, né, em termos de interesse, né, por algum produto específico, né, para justamente fomentar, né, o desenvolvimento, né, desses alunos dentro dessa área, né, que quem sabe depois são alunos que vão vir a trabalhar, né, com o leite ou com outros derivados, enfim, seja na indústria, seja em alguma instituição, mas buscar desenvolvê-los dentro dessa cadeia produtiva. Legal. Eu ia falar justamente, né, da utilização como culturas de starters, né, não só em Isso. produtos lácteos, né, mas você citou aí produtos cárneos também, interessante, Aham. com essa potencialidade, propriedade probiótica, antimicrobiana, você havia citado antes. Você Uhum. acredita que nós estamos caminhando para uma indústria, uma agroindústria que utilizará cada vez mais culturas microbianas naturais em substituição a Uhum. aditivos, a conservantes? O que que você acredita em relação a este ponto? Pois então, né? A gente vê assim o grande problema, né? Eu não acredito de uma forma absoluta, sabe, Luqueta? Porque o que acontece, né? O produto lácteo ele já é altamente perecível, né? Numa condição, né, normal, né? Então, o que acontece? Se a gente abrir mão desses insumos, né? Que sim, tem um regimento, né, pela Anvisa, né, que regula o que colocar, quanto colocar, né? Se a gente abrir mão disso, a gente vai ter, acredito eu, que muitas perdas, né, dentro da produção de alimentos, né? Porque nem sempre quando esse produto está na gôndola, né, ele vai conseguir ser acessado no momento em que ele precisa ser consumido, por ele não ter a adição desses conservantes, né? Então, isso a gente já vê um pouco o relato de não só de produtores, como consumidores de produtos lácticos orgânicos, né? Que é um produto, né, que abre mão, né, dessas, por uma questão, né, de legislação, né, de uma série de, enfim, de aditivos e conservantes, né, e ele acaba sofrendo, às vezes, né, um tempo menor na prateleira dos supermercados ou nas feiras, enfim, né? E a pessoa, quando adquire aquilo e tem uma experiência negativa, ela acaba não repetindo aquela experiência, né? E daí ele é um produto que acaba, muitas vezes, como é que eu vou te dizer? Não, vamos comprar outro, então, né? Não que ele, por ideal, né, os produtos orgânicos eu adoro, né? Acredito muito, né, que são produtos, né, que trazem para nós, né, uma saudabilidade, digamos assim, né? Mas tem esse aspecto relacionado à questão da vida de prateleira. Então, uma substituição eu não acredito. Eu acho que sim, hoje, né, o consumidor está cada vez mais consciente, né? E o mercado hoje está entregando uma variabilidade maior de produtos, né? Com mais e com menos, né? Conservantes. E hoje já se vê o consumidor fazendo essa escolha, né? Mas comercialmente, né? Eu acho difícil, né? Uma substituição, né? Em função, justamente, pensando nos lácteos, né? De vida de prateleira, né? E podemos fazer essa analogia também para os produtos carnes, né? Em função de que os conservantes, né? Dentro do que é permitido, né? Num produto, eles conseguem assegurar aquele alimento, né? Uma vida de prateleira maior, um shelf life maior, né?
E esse consumidor leva para casa um produto que ele ainda vai poder, né, conservar aí, né, e comer ele com as suas propriedades organolépticas, né, desejáveis, esperadas, né, pensando, né, na segurança dos alimentos. Ótimo. E na segurança alimentar também. Lógico, sim. Isso é muito importante, né? Você tem uma transição aí. Pensando no futuro desses produtos lácteos, na pesquisa, lei de Buffalo, pensando nas próximas fronteiras, nos próximos desafios, onde nós vivemos um momento que a gente busca a saudabilidade, sustentabilidade, inovação, e todos esses termos acabam caminhando juntos, né? Nesse cenário de novas matérias-primas, novas tecnologias e assim por diante, que você acabou de relatar, muito interessante. Pensando numa fronteira, então, para leite de búfala, quais são hoje os maiores desafios que você elencaria na cadeia produtiva de leite de búfala no Brasil? Você pode falar regionalmente, você já apontou alguns, mas quais seriam esses desafios que vocês têm a partir do já estabelecido, que vocês já viveram, o know-how que vocês possuem com o grupo de pesquisa? Bom, a cadeia do búfalo, né, então, como eu já falei, ela vem enfrentando, né, às vezes um pouco de resistência nessa conquista do espaço, né, e além das questões, pensando no leite, do volume hoje, né, que ele, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, ele está muito aquém, né, do que nós necessitaríamos, né, para ter uma produção maior, né, e mais do que quantidade, diversificar os produtos, né, que hoje são trazidos, né. Claro que a gente tem aqui em Porto Alegre, né, no estado do Rio Grande do Sul, produtos vindo de laticínios de outros estados, né, mas pensando um pouco aqui, né, que é onde a gente consegue atuar, né, enquanto universidade, a gente observa também, Luqueta, uma questão cultural também bem importante, né? Porque o búfalo, quando tu fala no búfalo, né? Até na própria carne, né? A gente observa ainda questões relacionadas àquele animal muito rústico, né? Aquele animal que por vezes, né, traz Selvagem. uma certa selvagem, uma questão de ser um animal mais selvagem, uma questão relacionada a ser um animal assim, sem a docilidade, né, do Jersey, né, do holandês, então, de uma espécie, né, concebida, né, para produtora de leite, né. Então, agora mesmo, recentemente, final de semana passado, nós tivemos um evento ali na fazenda da URGS, chamada Porteiras Abertas, né, que foi um evento que trouxe a comunidade para dentro da fazenda, né, nós participamos até sábado passado, e as pessoas, e tinha uns animais ali próximos a nós, né, e foi interessante observar as pessoas olhando, né, estavam assim, a questão de 4 metros de nós, eles estavam ali amarrados, né, e as pessoas olhavam e diziam, aquilo ali é um búfalo, né? Então, quer dizer, primeiro, né, a se apropriar do que é um búfalo, né? Então, o conhecimento da comunidade a partir, né? E nós levamos os derivados lá para as pessoas verem, olharem, né, a diferença, as propriedades. Foi uma experiência bem interessante, já faz 2 anos que a gente faz esse evento. Então, tem essa questão cultural, né? Tô remetendo a algo bastante simples, mas as pessoas, assim, às vezes não conhecem essa espécie, né? E isso acaba impactando, né, um pouco no momento de uma compra de um produto, né? A carne de búfalo também, hoje a gente tem dificuldade de acessar esse produto, né? Mas as pessoas, às vezes, também, por não conhecer a espécie, né, associam isso a uma carne de um animal selvagem, né? Um animal que, né, não traz, né, aquele entendimento, né, da carne bovina, né? E que são carnes bastante parecidas, embora a carne de búfalo também tem características, né, diferentes, né? Teores de gordura menor, né? Já tem trabalhos mostrando isso, né? Tipo de gordura.
Então, eu entendo que aqui, voltando à tua pergunta, nós temos questões culturais importantes, né, sobre conhecimento mesmo, sobre a espécie, e questões hoje relacionadas a volume de leite, né, que acabam impactando na possibilidade de se diversificar um pouco os produtos, né? Então, né, tu chegar e dizer para um laticínio que seria interessante produzir manteiga, que eu não acho o requeijão, que aqui não tem o doce de leite, né? Mas, pensando em Rio Grande do Sul, tu não tem de onde tirar um leite para produzir todos esses derivados, né? Isso impacta Então, também na questão dos preços, né? Porque você tem menos exatamente. produto disponível. Exatamente. Então, eu acho que esses seriam, né, duas questões importantes, né? O volume de leite, né? E, enfim, aqui o estabelecimento que beneficia esse leite, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Ele usa só 2 dias da semana para beneficiar o leite de búfalo, né? E ele não tem leite para usar esse leite, né? Para ser um laticínio só de leite de búfala. Nós não temos essa realidade aqui no estado, diferente de outros estados, né? Mas, enfim, estamos batalhando para isso, né? E acho que a associação está muito parceira, né? Junto conosco e quem sabe, né? Em breve vamos ter uma produção maior aí para, né? Colocar esse leite, né? E não só o leite, mas os seus derivados em uma maior evidência. Bacana. Você falou aí dos desafios, de oportunidades, você relatou as oportunidades que nós podemos ter. Você, você acredita que o Brasil tem condições, ou reúne condições para se tornar uma referência internacional em pesquisa e desenvolvimento de produtos bubalinos? Uhum. Sei, Olha, eu acho que. médio, longo prazo? Como é que Uhum. você imagina essa Eu, situação? pois então, eu acredito que juntamente com outros grupos, né, porque por ser uma cadeia produtiva menor que a do leite bovino, né, é interessante porque é um grupo bastante unido, assim, né, nós temos grupos, né, inclusive de WhatsApp, que envolvem pesquisadores de todo mundo, né, e a gente consegue, né, saber o que está acontecendo, né, em vários lugares, né, em termos de pesquisa e desenvolvimento, né? Mas a gente vê sempre mais forte relacionado à parte da carne, né? Os estudos eles estão muito mais fortalecidos, né? Porque a pecuária de corte, né? O gado de corte bubalino, né? Ele está mais em evidência aqui no estado, né? Então, mas a gente, através, né, desses grupos, a gente tem conseguido acompanhar, se somar, buscar parcerias, receber alunos que acabam conhecendo as potencialidades aqui no Rio Grande do Sul, em termos da fazenda, né, com esses animais. Então, a gente tem conseguido, de certa forma, né, mesmo longe, né, nos aproximar um pouco, em função de ser um grupo pequeno, né, e quando tem os eventos, né, a gente acaba acompanhando esses eventos, né, se não remotamente, né, presencialmente, né, aqui em São Paulo, a última vez que nós fizemos o simpósio de bubalinos aqui no Rio Grande do Sul, ele foi aqui na URGS, então nós acabamos recebendo o pessoal de São Paulo, que trabalha forte, né, com o búfalo, então a gente acaba tendo uma interface importante, né, eu não consigo ver assim a gente, né, não busca um protagonismo, né, ou uma evidência individual, mas sim juntamente com a cadeia, né, que hoje está dispersa, né, aí Uhum. pelo mundo afora, digamos assim, e a gente poder somar junto com eles, né, através de publicações, através de trabalhos de mestrado, de doutorado, né, poder então estar somando, né, a nossa pesquisa a eles, né? Porque a gente tem um rebanho menor, né? E automaticamente, né, muitas coisas a gente faz trocas, né, de experiências, né, com esses Uhum. animais, né, no sentido, então, de somar com esses outros grupos, né, esses outros parceiros, né, para ir cada vez mais adensando essa pesquisa, seja no âmbito da produção do leite, seja no âmbito da carne. É assim que eu vejo hoje isso. Para finalizar a nossa conversa, a professora nos presenteou aí com uma
um relato muito interessante de uma experiência de um grupo de pesquisa, e certamente ela tem alguns pensamentos a respeito desta área de atuação que ela tem, talvez não só da parte de leites bubalinos, né? Mas o que de mensagem você deixaria, professora, para os estudantes, jovens pesquisadores que desejam trabalhar nesta área de tecnologia de alimentos, com microbiologia, que é algo que você concentra bastante esforços no seu dia a dia como professor e como pesquisador? Uhum. Não, que aproveitem essa oportunidade, né? Pensando aqui na URGS, né? Não é qualquer estrutura universitária que consegue manter um rebanho, né? Sob o ponto de vista nutricional, reprodutivo, né? Sanitário, né? Também tem, né? Toda a parte sanitária, né? Então, eu queria que os alunos olhassem para isso e aproveitassem essas oportunidades, né? Eu sei que essa nossa reunião aqui vai além, né, das fronteiras, né, da universidade aqui da URGS, né? Então, que tenham aqui na URGS também um espaço para vir nos visitar, para fazer estágios, né? A gente recebe alunos para fazer estágios aqui, né? Seja estágio curricular, seja estágio de férias. Então, a gente está sempre recebendo alunos que acabam se envolvendo na ordenha, né? A gente tem uma ordenha mecânica, né? Balde ao pé. Então, é uma experiência, sim, né, para um aluno, né? Tem aulas práticas que a gente vai lá na fazenda e os alunos, eu nunca tirei leite, né? Então, é uma experiência realmente, né? E a gente acaba tendo uma aderência maior com os alunos de zootecnia e veterinária, né? Por conta disso, né? Mas hoje a estação está aberta para todas as possibilidades, né? Então, a gente quer dizer para o aluno que ele venha conhecer, venha participar dos projetos, né? E que sim, o leite de búfala não é o fim, né? Mas ele pode abrir uma porta, né? Para quem gosta da parte de produção animal, seja da cadeia primária, seja da parte, né, de tecnologia, né? E mercado, né? Que isso é algo sobre o qual nós temos trazido muito para as nossas reuniões e debates sobre mercado, né? Que o, o grupo dos búfalos precisa conversar com a comunidade, não conversar só com o grupo dos búfalos, nós precisamos comunicar essa experiência, né? Tanto no âmbito do leite quanto da carne. Precisamos falar com o consumidor, precisamos falar para fora da cadeia, né? Porque é assim que a gente vai conseguir chegar nas casas das pessoas, né? Com as mais possibilidades, né? Em que hoje esse rebanho tem proporcionado dentro da universidade. Então, venham conhecer, venham participar dos projetos, né? E que isso sirva, né? Na verdade, eles são uma ferramenta hoje de ensino, né? E muitos alunos depois, né, querem trabalhar com leite de vaca, ou com leite de cabra, ou com leite bovino. Tem muitas coisas que a gente ensina através dos nossos cursos e dos nossos manuais de boas práticas que nós já desenvolvemos, né? Também da parte de boas práticas agropecuárias, né? Tem um manual específico para bubalinos, né? Que o nosso grupo desenvolveu. Isso aí é aplicável a qualquer espécie, né? Então, hoje, né, os búfalos na estação representam uma ferramenta, né? E que a gente tem usado para o ensino, para pesquisa e para extensão, né? Então, não deixem, né? Não achem que não é possível sim fazer parte dessa experiência lá conosco, né? E que aproveitem, né, a universidade, né? Porque é o momento, né, da gente viver essas experiências, né? E que depois, né, quando o aluno se forma e as exigências são superiores, né? A gente sabe, né, cada vez mais, mas que usem a universidade, então, como espaço, né, de aprendizagem, né? Já prospectando, né, o futuro, principalmente para os alunos que já têm isso bem claro, né? O que desejam seguir, né? O que almejam seguir. A gente tem alunos ali de segundo semestre, né? Que já estão trabalhando na ordenha e seguem, né? Toda a faculdade já envolvidos, né? Com isso, né? Então é bem bacana ver um aluno já, né? Identificando, né? Essa aderência com essa cadeia produtiva. E temos tentado, né, formar cada vez mais alunos, né, que possam, né, levar para fora da universidade, que nem a gente diz, a palavra do búfalo, né, para que a gente consiga
prospectar isso, principalmente aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós queremos agradecer imensamente. Foi uma enorme satisfação conhecer um pouco dessa trajetória da professora Amanda, descobrir o que o leite de búfala representa, né? Ele representa muito mais do que apenas um queijo artesanal, que muitas vezes a gente conhece assim, mas ele reúne também características únicas que estimulam pesquisa em microbiologia, qualidade, biotecnologia, desenvolvimento de produtos inovadores. Então, nós só temos a agradecer aqui este momento muito rico. A sua participação é muito especial e compartilhou conosco também uma história, porque todo trabalho também tem uma história. Ela nasce em algum lugar, por algum motivo, pessoas estão envolvidas, de muitas mãos, pessoas que passam pelo projeto e que seguem suas vidas, pessoas que ficam no projeto, que ajudam a construir uma história de pesquisa dentro de uma determinada temática. Com certeza essa história de hoje serve de parâmetro para outros grupos que queiram, que seguem o mesmo caminho, ou que seguirão em função da experiência que o grupo de vocês tem. E nos ajudou a ampliar o conhecimento científico e tecnológico de uma cadeia produtiva que tem a sua importância bastante definida já, que enfrenta desafios, mas que já evoluiu bastante. Então, com certeza. Muito obrigado. Professora, eu pediria para você, solicitaria alguma recomendação de materiais ou até de páginas, ou vocês têm rede social, da parte do laboratório, do grupo de pesquisa, enfim, nós temos materiais. Tá, nós temos ali dentro da questão dos búfalos, nós temos, então, o nosso grupo de ensino e pesquisa e extensão, que é o LACTBU, tá? Que eu acho que eu te encaminhei o link aquele dia, lembra? Né, da nossa atividade ali na estação. Então, aquele é a nossa rede social do grupo. Nós temos, então, também um manual de boas práticas agropecuárias que pega, inclusive, fotos lá da estação, que está publicado. Ele está na página da Associação dos Criadores de Búfalo, depois eu posso te encaminhar esse link também, né? Que foi um material produzido por uma aluna de mestrado, publicado, né, dentro da URGS, né, e disponibilizado através da página da associação, né, sem custo algum, para que todo mundo que tem interesse nessa parte de produção primária possa acessar esse documento, né, com fotos, com imagens. Ele é um guia bem técnico, bem prático, né, para quem quer começar a ordenhar. Como é que eu faço, né? Como é que eu realizo as boas práticas agropecuárias no momento da ordenha, né? Então, um guia de tecnologia ainda não realizamos, mas estamos pensando sobre isso, né? Para falar um pouquinho da tecnologia do búfalo, né? Do desenvolvimento do leite de búfala, dentro dos derivados, que é um pouquinho diferente do leite de vaca, né? Mas esse guia de boas práticas agropecuárias está disponível e eu posso encaminhar depois esse link também de acesso aí, para que fique disponível para quem quiser interesse, né? Após assistir aqui a nossa matéria, né? Também um documento disponível gratuitamente. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Para você que nos acompanhou até esse momento, nos procure, se inscreva nos nossos canais da YouTube, Instagram, da Revista Técnica da Agroindústria, visite o nosso site, visite nossos conteúdos, entre em contato, sem sugestões, né? Sigam-nos nessas redes sociais e compartilhe este material tão importante que acabamos de produzir. Nosso trabalho ele é voluntário, nosso trabalho tem o intuito de, dentro da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, de distribuir e de divulgar conhecimento que é produzido por professores e pesquisadores brasileiros pelo mundo afora. Obrigado por estarem conosco, até a próxima oportunidade e não se esqueçam, o conhecimento alimenta o futuro.